Você já parou de verdade para pensar no que um homem realmente busca quando se entrega na intimidade? Porque veja, não é apenas sobre o corpo, não é apenas sobre o toque, o impulso, a carne. Existe ali uma linguagem secreta, um diálogo silencioso entre duas almas que se encontram, ainda que por instantes, sem máscaras. Muitos reduzem o desejo masculino ao instinto, ao prazer imediato, à descarga. Mas isso é apenas a superfície. Quem se aprofunda na psicologia entende que cada ato, cada escolha, cada gesto carrega raízes antigas, sementes de memórias enterradas no inconsciente. Na intimidade, o homem não se despe apenas de roupas. Ele se despe das couraças, e é nesse instante, entre o toque e o silêncio, que o inconsciente fala. Aquele que sempre precisou ser forte, seguro, racional. De repente, se vê nu diante de si mesmo. E o que ele mais anseia, embora raramente admita, não é o prazer. É o acolhimento. É ser visto, não como o personagem, mas como o ser humano por trás da armadura. Vivemos em uma cultura que exige do homem uma virilidade constante, uma segurança inabalável. Mas dentro dele há um pedido sutil. O desejo de ser compreendido, o anseio por ser aceito até nas partes frágeis que ele aprendeu a esconder. Por isso, a intimidade verdadeira é um portal. Ela toca o corpo, mas desperta a alma. E quando isso acontece, surgem verdades que estavam soterradas por anos. Talvez décadas. E é por isso que eu te convido a refletir, com honestidade profunda. O que um homem realmente busca quando se entrega por inteiro? Escreve nos comentários a tua verdade. Talvez a tua resposta seja a ponte que outro homem precisa atravessar para se compreender. E se essa reflexão toca algo dentro de você, inscreva-se agora no canal Mentalidade Inabalável. Aqui, cada palavra é um convite para mergulhar mais fundo em si mesmo e sair mais desperto. Quando eu falava sobre o inconsciente, dizia, ele não fala com palavras, ele fala com símbolos. E a nossa vida íntima é toda feita de símbolos. O modo como tocamos, como evitamos, como nos entregamos, tudo é expressão da psique. Às vezes, um simples gesto carrega uma história inteira. Um silêncio revela uma dor antiga. Um desejo mostra uma ausência de afeto que nunca foi curada. E quase ninguém percebe. Vivem esses momentos como se fossem puramente instintivos. Mas não são. A intimidade é um espelho. Ela revela quem você é quando deixa de atuar. Quando não há mais roteiro, nem personagem. Ali, o inconsciente se puro, sem disfarces. Pense, por que será que em algumas relações você se sente leve, inteiro, autêntico, e em outras tudo trava? Vergonha, medo, bloqueio, culpa. Nada disso surge do nada. Tudo vem de vivências passadas, crenças herdadas, feridas emocionais que nunca foram olhadas com cuidado. E é aí que chegamos ao coração de uma das ideias mais profundas que já compartilhei. Tudo o que você não olha em si mesmo, cedo ou tarde, se manifestará nos seus relacionamentos, na intimidade, especialmente porque a forma como você se entrega ao outro é o reflexo exato de como você se relaciona com a sua própria alma. E há ainda algo mais sutil, quase sagrado no desejo masculino. Poucos têm coragem de admitir, mas muitos homens sentem prazer em dar prazer. E não falo aqui de uma performance física, mas de algo espiritual. Quando um homem sente alegria em ver o outro se entregar, há ali um lampejo do feminino interior. Aquilo que chamei de ânima. A ânima é a ponte entre o homem e a sua alma. É a sensibilidade, a intuição, o afeto que escuta. Quando o homem toca o outro com essa presença, ele desperta uma energia esquecida, soterrada sob anos de rigidez, silêncio e papéis impostos. Ele se reconecta e esse gesto simples,
o de oferecer prazer com consciência, é na verdade um reencontro com sua essência, um ato de cura. Mas, claro, essa experiência é rara. A maioria dos homens segue no automático, repetindo padrões, buscando aprovação, tentando preencher vazios que não sabem nomear. E ainda assim, por trás de tudo isso, existe um clamor profundo, o desejo de ser aceito, de se sentir inteiro, de reconhecer o próprio valor sem depender do olhar alheio. Quando esse desejo nasce de um lugar verdadeiro, ele se torna alquímico, porque a intimidade deixa de ser fuga e se transforma em espelho. Um espelho onde o homem finalmente se vê, não como o mundo quer que ele seja, mas como ele realmente é. E é isso o que a alma busca desde sempre: ser vista, ser compreendida, ser amada, antes de tudo por si mesma. Então me diga, com coragem, o que em você ainda teme ser visto? Comente aqui embaixo com a frase: eu escolho me enxergar por inteiro. E se essa reflexão ressoou, curta o vídeo, compartilhe e inscreva-se. Porque aqui no Mentalidade Inabalável, cada reflexão é uma ponte para dentro de si. O que acontece quando o desejo deixa de ser apenas desejo? Quando a necessidade de ser validado se disfarça de amor, de generosidade, de entrega? É aqui que o homem, muitas vezes sem perceber, se perde de si mesmo. Porque o ato íntimo, esse encontro entre dois corpos e duas almas, pode se tornar tanto um portal de verdade quanto um espelho de engano. Há uma pureza possível no toque, uma espécie de ritual silencioso, onde duas presenças se reconhecem, mesmo que nenhuma palavra seja dita. Mas nem sempre essa pureza está lá. E é por isso que eu te convido agora a se perguntar, com coragem e honestidade: de onde vem o teu desejo de agradar? Ele nasce do amor ou da necessidade? É expressão de presença ou fuga de si mesmo? Quantas vezes o gesto que parece generoso não nasce da urgência de ser amado? Quantas vezes o eu quero te fazer feliz é, na verdade, um grito silencioso que diz: por favor, não me abandone. Quando o homem se doa sem consciência, acreditando que ama, mas na verdade tentando tapar um vazio invisível dentro de si, o que nasce não é amor, é dependência emocional travestida de entrega. Ele quer ser o melhor, o mais presente, o mais forte. Não porque deseja dar, mas porque precisa ser escolhido. Quer ser indispensável para não ser esquecido. Quer ser necessário para não encarar o próprio medo de ser descartado. Esses vazios têm raízes profundas. Muitos deles não nasceram na vida adulta, mas na infância, quando o afeto foi condicionado, quando o amor veio acompanhado de cobrança, quando o carinho dependia de desempenho. E assim, o menino cresceu acreditando que só seria amado se fosse o suficiente, se fizesse tudo certo, se agradasse. E esse mesmo padrão o segue até a vida adulta, dentro dos relacionamentos, dentro da cama, dentro da alma. Jung dizia: tudo aquilo que não se torna consciente retorna como destino. E é exatamente isso que acontece na intimidade. O homem repete sem perceber, recria inconscientemente as feridas antigas, atrai o mesmo tipo de relação, vive o mesmo drama, sente o mesmo vazio e pensa que é azar. Mas não é azar, é a sombra pedindo para ser olhada. O ego quer ser o melhor, quer provar o próprio valor. Quer ser lembrado, admirado, desejado, mas o amor verdadeiro, não precisa provar nada. O amor é presença, não performance. Ele não exige aplausos, ele acontece no silêncio. Ele não é o brilho de quem quer ser visto, mas a luz suave de quem já se encontrou. Para chegar a esse estado, é preciso atravessar o caos das memórias não resolvidas, das rejeições que ainda doem, das ausências que moldaram a nossa forma de amar. Só quando o homem encara a própria sombra é que ele se torna capaz de amar sem se perder.
Mas o que é essa sombra? Jung a chamava de o outro em nós. Tudo aquilo que não queremos ver. Os medos, os ciúmes, as inseguranças, o desejo de controle, a raiva, a fragilidade. Tudo o que um dia aprendemos que era errado sentir, e por isso enterramos. Mas o que é reprimido não desaparece. Ele se esconde, esperando o momento de se manifestar, muitas vezes no instante mais íntimo. É por isso que tantas vezes, no meio do prazer, surge o medo, que o toque desperta um conflito, que o desejo vem acompanhado de culpa, porque o desejo é o território onde a sombra ganha voz. Na intimidade, quando as máscaras caem, o corpo fala o que a boca não ousa dizer. A sombra aparece nas entrelinhas, num silêncio repentino, num olhar que evita, numa sensação de vazio logo após o prazer. Tudo parece ter dado certo, mas por dentro algo segue pedindo socorro. E enquanto essa sombra não for reconhecida, ela continuará guiando a vida, e nós continuaremos. Chamando isso de destino. É por isso que tantos homens vivem as mesmas histórias com mulheres diferentes. Mudam os rostos, mudam os nomes, mas o enredo é o mesmo. Porque o conflito não está fora, está dentro. Mas veja, reconhecer a sombra não é se culpar, não é se odiar. É, na verdade, o primeiro passo da liberdade. É olhar com compaixão para aquilo que foi negado por tanto tempo. Quando o homem tem coragem de olhar para dentro, de verdade, ele começa a perceber que o desejo não precisa ser uma prisão. Ele pode se tornar uma ponte. E é nesse ponto que surge algo essencial que Jung chamou de ânima, a figura feminina dentro do homem. Não é uma mulher exterior, é uma presença interior, símbolo da sensibilidade, da empatia, da imaginação, da emoção e do cuidado. É a voz que o ensina a sentir, não apenas a agir. Mas essa ânima foi silenciada em muitos de nós. Desde meninos, aprendemos que homem não chora, que homem não demonstra fragilidade, que sentir é fraqueza. E assim, aos poucos, fomos desconectados da alma. Passamos a ser fortes por fora e vazios por dentro. E esse vazio, mais tarde, se manifesta nas relações, nas buscas incessantes por validação, no medo de não ser suficiente. É aí que a ânima se torna o chamado interior. A lembrança de que o homem não é apenas força, mas também sensibilidade. Que ele não é apenas razão, mas também emoção. Que dentro dele existe um universo de símbolos e sentimentos esperando para ser redescoberto. E quando ele aceita essa verdade, algo profundo acontece. O prazer se torna presença. A entrega deixa de ser dependência. O toque vira comunhão. Ele deixa de buscar fora o que sempre esteve dentro. Então, antes de olhar para o outro, olhe para si. Observe o que o teu desejo tenta te dizer. Pergunte-se, o que eu realmente busco quando me entrego? Se esse tipo de reflexão toca o teu coração, se ela desperta em ti um desejo de compreender mais profundamente a alma humana, se inscreve aqui no canal Mentalidade Inabalável. Deixa teu like e comenta aqui embaixo uma frase que ressoe contigo, algo como eu escolho olhar para minha sombra, ou eu decido me libertar do que me controla. Essas palavras têm poder. Elas selam o teu compromisso com o teu próprio despertar. Porque a verdadeira força de um homem não está em dominar o mundo, mas em conquistar a si mesmo. A verdadeira conexão na intimidade não começa no toque, começa na alma. Quando um homem se aproxima de alguém, não é apenas o corpo que se aproxima, é também o espírito tentando se reencontrar. Há um chamado silencioso por trás desse gesto, uma lembrança antiga, quase mística, que o faz sentir que no olhar do outro há algo familiar, algo que ele perdeu e que agora talvez esteja prestes a reencontrar.
Sem perceber, ele projeta nesse outro ser aquilo que mais anseia reencontrar dentro de si mesmo: o acolhimento, o carinho, a escuta, a profundidade. É por isso que certos encontros são tão intensos, quase arrebatadores. Porque não é apenas atração física, é a alma tentando recordar uma parte de si que havia sido esquecida. Mas aqui mora uma das maiores armadilhas da psique: a projeção. Aquilo que ele acredita ter encontrado no outro, na verdade, estava adormecido dentro dele o tempo todo. E enquanto ele não reconhecer isso, seguirá vagando de relação em relação, sempre esperando que alguém de fora o complete, que alguém cure o que ele mesmo abandonou. Na intimidade, esse ciclo se repete. O homem idealiza o parceiro e o transforma em um espelho de suas carências. Espera que o outro seja tudo: amante, amigo, mãe, refúgio, salvação. Mas ninguém consegue sustentar o peso de um papel que não lhe pertence. E quando essa imagem idealizada inevitavelmente se quebra, surge a frustração, o distanciamento, a dor. Essa dor, por mais difícil que pareça, é uma dádiva disfarçada, porque ela revela algo precioso. O verdadeiro amor que o homem busca não é apenas pelo outro, é por uma parte perdida de si mesmo. Cada relação, cada encontro é uma tentativa inconsciente de reconciliação interior. Quando Jung falava do processo de individuação, era exatamente sobre isso: tornar-se inteiro, deixar de buscar fora o que está dentro, integrar a luz e a sombra, o instinto e a razão, a força e a vulnerabilidade. Ser completo não é eliminar as partes difíceis de si, mas aceitá-las com coragem. Muitos pensam que a sexualidade está separada da alma, que é um capítulo à parte, distante da espiritualidade ou da emoção. Mas essa é uma das maiores ilusões do homem moderno. A sexualidade é uma das portas mais diretas para o autoconhecimento, porque é nela que as máscaras caem. Na intimidade, o ser humano aparece em sua forma mais verdadeira, sem controle, sem roteiro, sem defesas. Ali, o corpo fala o que a mente tenta esconder. O toque e o olhar revelam o que o ego tentou silenciar. É o espelho mais cru e, por isso mesmo, o mais revelador. Tudo o que o homem reprime, tudo o que teme ou deseja, surge nesse território. As inseguranças, os medos, os traumas, os desejos secretos, as lembranças não resolvidas. É por isso que o sexo, quando vivido com consciência, tem um poder profundamente transformador. Quando o homem começa a viver sua sexualidade com escuta, com presença, com verdade, o ato deixa de ser fuga e passa a ser encontro, deixa de ser performance e se torna espelho, deixa de ser busca por prazer e se torna expressão da alma. O corpo, então, deixa de ser apenas um instrumento e se torna ponte entre o mundo de fora e o mundo de dentro, entre ele e o outro, entre o humano e o divino. Cada toque passa a ser uma porta, cada olhar uma chave, não como fantasia ou romantização, mas como uma experiência espiritual real, uma prática de presença, de escuta e de entrega. Mas esse caminho exige coragem. Coragem para enfrentar as próprias verdades, para questionar o que foi aprendido sobre masculinidade, sobre amor, sobre desejo. Coragem para aceitar que o homem não precisa saber de tudo, dominar tudo, conduzir, porque é justamente quando ele abandona o controle que começa, enfim, a se encontrar. E quando isso acontece, a sexualidade deixa de ser um ciclo automático e passa a ser expressão autêntica da alma. Há algo que muitos homens sentem, mas raramente conseguem nomear: o medo de não serem vistos, não vistos pela aparência, mas pela essência. O medo de passar pela vida sem ser realmente enxergado por quem são de verdade. Desde cedo, ensinaram a esse homem que ele precisa ser forte, resolver tudo.
nunca demonstrar fraqueza. E assim, ele foi se afastando das próprias emoções, engolindo lágrimas, escondendo dores, vestindo uma armadura que com o tempo se tornou pesada demais. Quanto mais ele reprime o que sente, mais se distancia de si mesmo. E quanto mais se afasta, maior se torna o vazio interior. Esse vazio, inevitavelmente, se transforma em busca por validação. Ele quer ser visto, quer ser aceito, quer ser reconhecido, não pelo que faz, mas pelo que é. Quer alguém que olhe para ele e diga: eu te vejo, eu te aceito, mesmo com as tuas contradições. Mas como esse pedido raramente é consciente, ele se camufla, vira cobrança, vira ansiedade, vira desempenho, e quando o outro não responde como o esperado, o homem se frustra, se fecha, se afasta. Não porque deixou de amar, mas porque, mais uma vez, sentiu-se invisível. O desejo de ser validado não é sinal de fraqueza, é humano. Mas quando inconsciente, ele domina a vida. E muitos passam anos tentando preencher esse vazio por meio de relações, quando o que realmente falta é um encontro consigo mesmo. O medo de ser invisível não se cura com aplausos nem com elogios. Ele se dissolve no momento em que o homem permite sentir, quando ele se senta em silêncio e escuta o próprio coração. Quando ele reconhece que ser vulnerável não o torna menor, o torna inteiro. E é nessa consciência que a intimidade deixa de ser dependência e se transforma em comunhão. Deixa de ser busca por aprovação e se torna partilha. O homem começa a se ver no outro, e no outro começa a reencontrar o que sempre existiu dentro de si, a própria alma. Então, eu te pergunto, você tem coragem de se ver? De olhar para dentro sem medo do que pode encontrar? De encarar o espelho do desejo e reconhecer ali o teu verdadeiro rosto? Se essas palavras ressoam com a tua alma, se esse mergulho interior faz sentido para ti, se inscreve agora no canal Mentalidade Inabalável. Aqui a gente fala do que muitos evitam sentir. E comenta aqui embaixo uma frase que traduz a tua decisão. Algo como: eu escolho me enxergar por inteiro. Essas palavras não são apenas comentário. São um compromisso com a tua própria consciência. Porque o homem que se vê verdadeiramente nunca mais vive no escuro. E ouvir, quando aprende a se aceitar por inteiro, inclusive naquilo que sempre achou que deveria esconder. A verdadeira intimidade não está na exposição do corpo. Ela vive na coragem de se mostrar como se é, com falhas, com história, com emoção. Jung dizia que a alma não fala com palavras, ela fala por símbolos, sensações, imagens. E poucas experiências tocam tão profundamente essa alma quanto o encontro íntimo entre duas pessoas dispostas a se ver além das aparências, além dos personagens, além do medo. A intimidade, quando vivida com consciência, torna-se espelho, um espelho que não lisonjeia, que não suaviza as bordas, mas que revela com nitidez tudo aquilo que ainda pulsa como ferida. Mostra o que está escondido atrás do sorriso ensaiado, o que ainda precisa ser reconhecido, acolhido, integrado, e sim, pode ser desconfortável. Mas é justamente nesse desconforto que reside o poder da transformação. É ali, nesse lugar vulnerável, onde as defesas caem e o corpo se torna verdade, que muitos homens finalmente percebem o quanto estão afastados de si mesmos. Percebem o quanto tentam controlar emoções que não sabem nomear, o quanto usam o corpo como armadura, não como ponte. E nesse instante, quando estão nus, não apenas na pele, mas na alma, algumas verdades silenciosas começam a emergir. Só que essa revelação não vem de fora, ela nasce dentro. Começa quando o homem se permite soltar o personagem, quando decide deixar de atuar o papel do invencível, do autossuficiente, do sempre no controle. Começa quando ele escolhe ser apenas o que é,
humano, imperfeito, contraditório, mas verdadeiro. E nesse estado, o desejo muda de tom. Deixa de ser, escapa da lógica da escassez. Não é mais busca por aprovação nem por conquista, passa a ser expressão. Expressão do que se sente, do que se reconhece, do que se compartilha. A intimidade, então, deixa de ser palco e se torna espaço. Espaço de escuta, de reciprocidade, de crescimento em conjunto. O corpo vira linguagem, o silêncio vira resposta, o toque vira cura. E talvez a maior beleza disso tudo seja que essa transformação não exige fórmulas, não requer técnicas, nem se sustenta em discursos prontos. Ela pede algo mais simples e mais difícil: presença, atenção, coragem de se olhar com honestidade e de permitir que o outro também olhe. Acima de tudo, disposição de se entregar a cada encontro, a cada respiro, a cada gesto. Porque a intimidade, quando é vivida de verdade, não é sobre controle, é sobre entrega, não é sobre possuir o outro, é sobre se permitir ser visto. E isso, para muitos homens, é uma revolução silenciosa. Fomos ensinados a controlar, a esconder Desde cedo aprendemos que sentimento demais era fraqueza, que vulnerabilidade era derrota. E então crescemos disfarçando o medo com força, escondendo o afeto atrás do sarcasmo, camuflando a carência com excesso de desejo. Mas o corpo sabe, o inconsciente sente, e no momento da intimidade, tudo aquilo que foi negado começa a emergir. Não com gritos, mas com gestos. Não com palavras, mas com silêncios que pesam como séculos. O homem que se entrega com consciência percebe que sua força não está na dureza, mas na capacidade de ser inteiro diante do outro. Não é o domínio do corpo que revela o valor. É a coragem de estar presente, mesmo com medo, mesmo sem ter todas as respostas. Nesse instante, o desejo vira bússola. Não mais impulso cego, mas sinal de onde algo em sua alma ainda precisa ser tocado. Cada encontro íntimo vivido com profundidade é um rito de passagem, uma travessia entre o personagem e o ser. E essa jornada nunca se faz sozinho, porque a intimidade verdadeira é construída a dois. Dois mundos que se encontram, se desafiam, se refletem. O outro deixa de ser objeto de desejo e passa a ser espelho das partes esquecidas de si mesmo. O que irrita, revela. O que encanta, revela. O que bloqueia, revela. A intimidade é um campo sagrado onde o inconsciente fala sem pedir licença, onde feridas esquecidas se tornam visíveis e antigos pactos silenciosos vêm à tona. E por mais que isso assuste, é ali que mora o ouro. É ali que a alma começa a respirar. Força arquetípica nesse encontro, uma dança entre o ânimos e a ânima, entre o masculino e o feminino interiores, entre o instinto e o espírito. Jung nos ensina que é nesse diálogo que começa a individuação, não ao negar o desejo, mas ao compreendê-lo, não ao reprimir o impulso, mas ao mergulhar em sua origem. O que esse desejo quer dizer? O que ele está tentando curar? O que ele está tentando lembrar? Perguntas assim abrem caminhos para uma sexualidade iluminada pela consciência. E quando isso, tudo muda. O toque muda, o ritmo muda, até o silêncio se torna mais cheio de sentido, porque o homem que se encontra na intimidade não precisa mais provar nada. Ele não busca mais ser o melhor, o mais desejado, o mais capaz. Ele busca ser inteiro, e nesse ser inteiro ele se permite errar, chorar, não saber. Permite sentir prazer, mas também sentir medo. Permite estar ali, inteiro, sem roteiro. E é aí que o outro também pode se entregar, porque não há mais luta, há acolhimento, não há mais domínio, há escuta. O corpo vira templo, a presença, oração. Essa mudança é sutil, mas radical,
Porque quando o homem começa a viver a intimidade com alma, ele também começa a se curar. Antigas feridas de rejeição, de abandono, de inadequação começam a se dissolver. Não porque o outro o salvou, mas porque ele finalmente se viu, finalmente se aceitou, finalmente se tocou com a mesma delicadeza com que sempre sonhou ser tocado. E quando isso acontece, o desejo deixa de ser ausência, ele vira celebração, deixa de ser busca e vira encontro. É nesse ponto que a intimidade deixa de ser sobre o outro e passa a ser sobre o eu que se revela, o eu que se aceita, o eu que se transforma. Porque o verdadeiro encontro com o outro só acontece depois do encontro consigo mesmo. E esse encontro, por mais doloroso que seja, é o início da liberdade, o início do amor que não depende do desejo, que não aprisiona, da entrega que não exige garantias, apenas presença, apenas verdade, apenas alma. E mesmo nesse caminho de reencontro consigo, há momentos em que tudo parece escuro, em que a dor do não saber, do não entender, do não conseguir ser o que se esperava de si, aperta o peito como uma ausência sem nome. Mas é nesse vazio que algo começa a se formar. Porque quando o homem para de tentar ser aquilo que aprendeu e começa a se perguntar quem ele realmente é, ele dá o primeiro passo rumo à individuação. Esse processo não é uma linha reta, nem um destino glorioso. É uma travessia, densa, profunda, simbólica. E a sexualidade, vivida com coragem e consciência, pode ser uma das rotas mais diretas dessa jornada. Porque o corpo guarda tudo, guarda as memórias não ditas, as rejeições da infância, as confusões da adolescência, os traumas, as perdas, as ausências. Cada vez que um homem foi tocado sem presença, cada vez que se calou quando queria gritar, cada vez que fingiu prazer quando sentia medo, tudo ficou ali. O corpo não esquece, e é por isso que a intimidade tem esse poder. Ela abre portas que a razão não sabe onde estão. Ela mostra sem querer o que ainda dói. E, ao mesmo tempo, é nesse mesmo lugar onde mora a dor que a cura pode começar. Só que essa cura não vem do outro. O outro pode ser catalisador, espelho, presença, mas a transformação acontece por dentro. Quando o homem decide que já não precisa mais fingir, que já não precisa mais se proteger de si mesmo, que pode sim ser sensível, contraditório, incerto, e que nesse ser imperfeito reside sua verdadeira força. Porque força, na linguagem da alma, não é dureza, é presença, é aceitar o que se sente sem se envergonhar, é reconhecer os próprios abismos e, mesmo assim, seguir adiante. Nessa nova sexualidade que emerge da consciência, o prazer deixa de ser só físico e se torna algo mais amplo. Prazer de estar, prazer de ser, prazer de ver o outro como ele é, sem querer, moldá-lo e de ser visto do mesmo modo, sem precisar esconder as cicatrizes, sem precisar explicar os silêncios. Esse tipo de encontro transforma, porque não é mais troca de performance, é troca de essência, é vulnerabilidade que não pede desculpas, é intimidade que não mede forças, mas compartilha verdades. E para que isso aconteça, não se exige perfeição, se exige presença. Escuta, a disposição de olhar para dentro, mesmo quando o que se vê não é bonito, mesmo quando o que aparece são sombras antigas, ressentimentos, vergonha, porque é só ao aceitar essas partes que se pode, enfim, integrá-las. Jung dizia que aquilo que não se torna consciente se manifesta como destino. E muitas vezes, nossos destinos mais repetitivos são nossos desejos reprimidos, nossos afetos não vividos, nossos gritos silenciosos. Na intimidade consciente, o toque não serve para conquistar, ele serve para conectar. O beijo não é só impulso, é linguagem. O olhar não é só desejo, é presença.
E o silêncio, por vezes, é mais revelador do que 1000 palavras. É nesse silêncio que muitas coisas emergem, memórias, desejos, medos. E quando dois seres se permitem permanecer juntos nesse espaço de verdade, nasce algo raro, uma confiança que não depende de garantias, uma segurança que não vem do controle, mas da liberdade de ser quem se é, sem medo de ser demais, sem medo de não ser suficiente. Há algo profundamente espiritual nessa experiência, não no sentido dogmático, mas no sentido da alma, que se move, que se revela, que se reconhece. A sexualidade assim vivida torna-se um templo, não porque segue rituais sagrados, mas porque permite que cada gesto, cada respiração, cada presença se torne um ato de reconciliação interior. O corpo vira altar, o encontro vira reza, não para um Deus fora de si, mas para o próprio ser que habita dentro, há tanto tempo esperando ser visto. E assim, pouco a pouco, o homem vai deixando de buscar fora aquilo que só pode encontrar dentro. Quando o homem finalmente se volta para dentro, começa a compreender algo que a vida insiste em ocultar. A aprovação que tanto buscava, o reconhecimento que tanto desejava, não são moedas que o mundo oferece, nem aplausos que chegam de fora. Eles são chamados silenciosos da alma, pedidos que ecoam de dentro para que ele se veja, se aceite, se reconheça. E ao reconhecer-se, algo muda para sempre. A intimidade deixa de ser um espaço de carência e passa a ser território de comunhão. Não é mais sobre preencher vazios, não é sobre buscar confirmação ou abrigo. É sobre dois seres inteiros que se encontram, não para se completarem, mas para se expandirem mutuamente, como se cada toque fosse uma ponte entre mundos que antes estavam separados. O amor, o desejo, deixam de nascer da falta e começam a brotar da abundância de estar inteiro, de estar presente, de estar desperto. E quando esse despertar acontece, tudo ao redor ganha outra cor, outra densidade, outra vida. O homem que se vê de verdade também começa a enxergar o outro de um modo novo, sem filtros, sem exigências, sem máscaras. Ele não busca mais um espelho que confirme sua imagem idealizada, nem um abrigo para suas carências disfarçadas. Ele busca um encontro que permita que as almas se revelem, onde o toque não cobra, mas acolhe, onde o olhar não julga, mas aceita, onde a presença do outro não é necessidade, mas escolha. Nesse novo espaço, não há mais lugar para jogos de poder, aqueles que tantas vezes se disfarçaram de amor. Não há necessidade de desempenhos que anestesiam, de promessas que não nascem do sentir. Há sim espaço para o incômodo, para o desconforto de se olhar com honestidade, para o silêncio que às vezes dói, mas que também cura. Porque só quando paramos de correr é que começamos verdadeiramente a escutar. E escutar a si mesmo é o início de toda transformação real. Quantos homens viveram anos de suas vidas sem jamais terem sido olhados nos olhos com verdade? Quantos aprenderam a ser desejados, mas não acolhidos? Quantos foram amados pelo que mostraram, mas não pelo que realmente são? É por isso que a intimidade consciente não é leveza constante. Ela é crua, intensa, reveladora. Obriga a despir não apenas o corpo, mas todas as camadas de defesa erguidas com tanto esforço. E só quem já se permitiu ser olhado de verdade sabe o quanto isso pode ser assustador e libertador ao mesmo tempo. É nesse espaço que a cura começa. Não uma cura que vem de fora, mas aquela que nasce quando o homem decide em parar de fugir de si mesmo, quando aceita que sua história tem falhas, cicatrizes, buracos e que tudo isso faz parte do que ele é. Não para justificar comportamentos, mas para compreendê-los, integrá-los, deixá-los existir como parte de um todo maior,
Jung dizia que o processo de individuação é o caminho de tornar-se aquilo que se é, e para isso é preciso abandonar o ideal e abraçar o real. Parar de tentar ser perfeito e começar a ser inteiro. Nesse ser inteiro há espaço para tudo. Para o desejo, para o medo, para a dúvida, para a ternura, para a força e para a vulnerabilidade. Porque o homem que se permite sentir tudo isso sem vergonha é o mesmo que pode oferecer ao outro um amor que não exige, não prende, não controla, mas liberta. Neste amor, o prazer não precisa ser explicado, ele é vivido. A conexão não precisa ser provada, ela se sente. E a intimidade se transforma em uma dança entre dois mundos que não buscam anular-se, mas somar-se entre duas verdades que se tocam, se reconhecem, se permitem existir, porque já não se trata de preencher um vazio, trata-se de compartilhar presença. E quanto mais o homem se encontra consigo mesmo, mais entende que o desejo que sentia não era apenas pelo corpo do outro, mas por algo perdido dentro de si. Sua sensibilidade, sua ternura, sua capacidade de emocionar-se sem culpa. O outro deixa de ser um salvador imaginário e torna-se companheiro de jornada, alguém com quem se pode caminhar sem esconder a bagagem. E a sexualidade, nessa travessia, deixa de ser simples ato físico. Torna-se expressão da alma, que encontrou casa dentro do próprio corpo, que aprendeu a tocar sem medo de ser tocado, que descobriu que o prazer mais profundo vem de dentro, quando o interno se reconhece. Cada encontro se torna um rito de passagem, não um rito cerimonial, mas um rito da alma. Cada toque, cada olhar, cada silêncio é oportunidade de renascer, de desfazer velhas cascas, de abrir espaço para uma versão de si mesmo mais honesta, mais inteira, mais livre. Esse homem, agora desperto, caminha com outra postura. Não precisa mais gritar para ser ouvido, não precisa mais conquistar para se sentir valorizado. Ele habita o próprio silêncio, confia no próprio passo, e nesse espaço de confiança, ama de uma forma nova. Sem medo de perder, sem medo de não ser suficiente, porque finalmente entendeu que aquilo que buscava o tempo todo não estava fora, estava dentro. Só precisava de coragem para ser visto, aceito, vivido. E eu quero te perguntar, você se permite olhar para dentro? Comente abaixo algo que represente o seu compromisso com você mesmo, algo como, eu decido me encontrar de verdade. Se essa reflexão toca sua alma, inscreva-se no canal Mentalidade Inabalável, deixe seu like e continue conosco para explorar os próximos passos dessa jornada. Os velhos padrões sempre tentam puxar o homem de volta para o automático. É quase como se o corpo tivesse memória própria, uma memória que guarda segredos antigos, lugares onde ainda mora o medo, pulsa a vergonha e ainda bate a necessidade de ser amado a qualquer custo. Mas quando ele se permite escutar, de verdade, profundamente, em silêncio, começa a surgir uma nova forma de estar no mundo. O homem que entrega-se a esse processo não é mais o mesmo. Ele começa a perceber nuances antes invisíveis, o impacto de um olhar, o peso de uma palavra dita no impulso, a presença ou ausência de verdade num toque. Começa a entender que o desejo não é linear, que nem sempre significa aquilo que parece. Por trás de um gesto de aproximação pode haver um grito silencioso por cuidado. Por trás da frieza pode haver medo. Por trás da raiva, uma dor que nunca teve espaço para ser sentida. Todos esses ecos antigos se revelam quando a intimidade deixa de ser performance e se torna encontro. E o mais bonito é que nesse encontro não há pressa, não há meta, não há roteiro. Há escuta, há espaço, há tempo, o tempo da alma.
É nesse tempo que a transformação verdadeira se torna, porque a cura emocional, ao contrário do que muitos imaginam, não acontece isolada. Ela acontece na relação, no vínculo, naquele que Jung chamava de relação verdadeira entre dois indivíduos inteiros. É nesse vínculo que partes esquecidas despertam, não por imposição, mas porque, ao serem vistas, deixam de precisar gritar, encontram descanso, encontram lar. E quando o homem começa a viver assim, ele não apenas se transforma, transforma também a maneira como se relaciona com o mundo. Ele trata o outro com cuidado, não por regras ou obrigação, mas porque sente de verdade o impacto de sua presença. Sente quando uma palavra machuca. Sente quando o silêncio acolhe. Sente quando um gesto aproxima ou afasta. Sente quando está realmente presente ou apenas atuando. Essa mudança não é teórica, é corporal, vivencial, está na respiração, no olhar, no toque, porque agora seu toque não carrega pressa nem carência, carrega presença. E isso muda tudo, muda a experiência do outro, muda a relação, muda o próprio sentido do prazer. Quando o prazer nasce da presença, ele deixa de ser apenas físico, torna-se estado de conexão. Um estado onde corpo e alma deixam de estar separados, onde desejo e sentimento se encontram e se harmonizam. Então o homem percebe que sua sensibilidade não é fraqueza, mas linguagem, que sentir não o torna menos homem, mas mais humano. E essa humanidade, quando aceita, torna-se sua maior força, pois é nela que reside a capacidade de amar de verdade, de comprometer-se com algo maior, mesmo quando o medo tenta afastá-lo. Nesse ponto, a intimidade deixa de ser apenas espaço de prazer, torna-se chão, porto, caminho de autoconhecimento. Não é mais lugar de busca ou alívio. É espaço de reconhecimento, de cura, de aprendizado. E isso não acontece de uma vez, é aos poucos, em cada encontro, em cada queda, em cada recomeço. Porque o homem consciente não é aquele que nunca erra, é aquele que aprende com seus erros, que olha para eles com responsabilidade, não com culpa, que se permite crescer a partir daquilo que antes o envergonhava. E talvez seja isso o mais bonito dessa jornada. Ela não exige perfeição. Ela convida à inteireza. Ser inteiro é aceitar que somos feitos de luz e sombra, de razão e instinto, de força e fragilidade. É entender que o desejo, quando escutado com profundidade, não é inimigo da alma, mas seu mensageiro. Ele revela o que ainda pulsa, o que ainda pede para ser tocado, curado, transformado. Quando o homem aprende a ler os sinais do próprio desejo, ele deixa de ser refém do instinto, torna-se mestre de si mesmo, não para dominar, mas para escutar com respeito, e nesse respeito nasce um novo tipo de prazer. Não aquele que termina no corpo, mas aquele que começa nele e se expande para o olhar, a conversa, o gesto simples. Tudo vira linguagem. Tudo se torna oportunidade de se revelar. O outro deixa de ser ameaça ou salvador e torna-se companheiro de jornada, alguém com quem se compartilha necessidade, mas por escolha. É nesse lugar que o amor se torna possível. Não o amor idealizado, cheio de expectativas e projeções, mas o amor real. Aquele que vê o outro como ele é, conhece a sombra e ainda assim permanece. É o amor que não exige mudança, mas inspira transformação, que nasce da verdade. E a verdade só se encontra quando se tem coragem de olhar para dentro, de se desnudar diante do espelho da intimidade e, em vez de fugir, permanecer, respirar e dizer com corpo e alma: estou aqui inteiro, pronto para ver e ser visto. E eu quero te perguntar, você se permite ser visto de verdade? Comente abaixo algo que represente seu compromisso com você mesmo, algo como: eu escolho me tornar inteiro. Se essa reflexão ressoa com você,
Inscreva-se no canal Mentalidade Inabalável. Deixe seu like e continue conosco para explorar o próximo bloco dessa jornada profunda. Mostrar-se é, antes de tudo, permitir-se ser tocado onde mais se teme. É deixar que o outro encoste nas feridas que ainda doem, nas vergonhas que ainda sussurram em silêncio, nas partes da alma que foram silenciadas por anos. É nesse momento, quando o homem finalmente deixa de fugir do próprio reflexo, que algo verdadeiramente novo começa a nascer. Não é uma nova identidade que surge, mas uma nova relação com quem ele sempre foi. A intimidade consciente deixa de ser um lugar de fuga e transforma-se em um espaço de retorno. Retorno ao essencial, àquilo que sempre esteve ali, esperando para ser sentido, reconhecido, vivido. Quanto mais o homem se permite estar presente, mais percebe que não precisa de máscaras, estratégias ou jogos para ser amado. Ele começa a experimentar o que significa ser aceito sem artifícios, sem defesas, sem precisar provar seu valor. Para quem passou a vida tentando mostrar algo que não é, isso é libertador, porque o amor que nasce nesse espaço não exige conquista, ele nasce da presença. E a presença verdadeira só acontece quando há verdade. Essa verdade, por mais que assuste, é também o que mais cura. Ela revela que o medo de não ser suficiente, de ser rejeitado, de ser abandonado, tudo isso são sombras que só têm poder enquanto permanecem ocultas. Ao serem vistas, não desaparecem, mas perdem seu domínio, deixam de guiar ações em segredo, de sabotar encontros e de contaminar o desejo com necessidade. Quando o homem reconhece essas sombras, ele começa a fazer escolhas diferentes. Escolhas que vêm da consciência, não do medo. Nesse espaço, o corpo deixa de ser apenas carne e se torna solo fértil. Cada toque vira possibilidade, cada suspiro abertura. Não para um prazer vazio, mas para um encontro que transforma. A sexualidade, nesse contexto, se purifica. Não no sentido moralista, mas no sentido de se tornar mais essencial, mais verdadeira. Ela deixa de ser território de compensação e se transforma em território de comunhão, partilha e renovação, um espaço de entrega sem máscaras, de verdade nua e inteira. É nesse ponto que muitos homens percebem algo que talvez nunca tenham dito em voz alta. O quanto desejam ser tocados, não apenas no corpo, mas na alma. O quanto anseiam ser olhados sem julgamento. O quanto precisam de um espaço onde possam cair sem serem humilhados, onde possam sentir sem serem ridicularizados. E quando esse espaço existe, ainda que por um instante, o mundo muda. Porque o homem finalmente descansa da luta para ser alguém que nunca precisou ser. Ele pode apenas ser, e ao ser, aprende a amar. Porque o amor verdadeiro só nasce da liberdade. Liberdade de não saber, de não controlar, de não corresponder a todas as expectativas. E essa liberdade só é possível quando existe maturidade emocional. Uma maturidade que não se mede por idade, conquistas ou status, mas pela capacidade de estar com o outro sem se perder, de escutar sem se defender, de tocar sem tentar se afirmar. O amor maduro nasce do encontro entre dois seres que se veem e se aceitam inteiros. Mesmo que esse encontro não dure, ele deixa marcas. E foi visto quem de verdade não consegue mais se esconder do próprio reflexo. Quem já tocou o outro com presença não consegue voltar à superficialidade sem sentir vazio. Surge uma saudade, saudade do que é real, profundo, inteiro. E essa saudade torna-se bússola, orientando os próximos passos, mostrando o que vale a pena, o que já não serve, onde mora a verdade. Pouco a pouco, o homem começa a construir um novo caminho.
não baseado em performance, aparência ou aprovação externa, mas na escuta interna, no sentir verdadeiro, na coragem de ser quem é. Isso não o torna perfeito, o torna humano, mais humano do que jamais foi. Porque agora ele sabe que pode errar, cair, sentir medo e ainda assim ser digno de amor. Ele não precisa mais esconder falhas para merecer afeto, não precisa mais se esforçar para ser aceito. Ele aprendeu a se aceitar e isso muda tudo. Nesse ponto da jornada, o desejo se alinha com a alma. A sexualidade torna-se sagrada, não por rituais ou dogmas, mas por Cada encontro carregar íntimo verdade. Transforma-se em reencontro consigo mesmo. Cada toque é linguagem do invisível. Cada olhar, confirmação da presença, da escuta, da entrega. Mesmo que a cultura tente empurrar o homem de volta à dureza, à indiferença, à desconexão, ele já não cabe mais nesse molde. Porque uma vez que se experimenta a profundidade, a superfície perde o sentido. Esse homem, agora consciente, presente, inteiro, leva essa verdade para todos os espaços da vida. Nas amizades, no trabalho, na família, nos silêncios. Ele não precisa mais provar quem é. Ele simplesmente é. E ao ser, inspira. Não por força, mas por verdade. Não por controle, mas por presença. Não por perfeição, mas por inteireza. O homem que se reconcilia com sua alma se ilumina sem querer, guia sem mandar, toca sem ferir e ama sem prender. Simplesmente ama, com tudo o que é, com tudo o que sente. E eu quero saber de você. Você já se permite estar inteiro em suas relações? Comente algo que represente seu compromisso. Algo como, eu escolho viver minha verdade. Se essa reflexão tocou sua alma, inscreva-se no canal Mentalidade Inabalável. Deixe seu like e continue conosco para o próximo bloco, onde vamos aprofundar ainda mais essa jornada transformadora. Chegar ao ponto de se mostrar é entregar-se por completo. É permitir que o outro toque as camadas mais delicadas, aquelas que por tanto tempo foram escondidas, sufocadas ou ignoradas. Mostrar-se é aceitar que a vulnerabilidade não é fraqueza, mas linguagem da alma. É permitir que a presença do outro reflita de volta aquilo que ainda precisa ser visto, compreendido e abraçado dentro de si. Quando o homem alcança esse nível de consciência, ele percebe que não há mais nada a provar, nada a conquistar. Ele não precisa agradar, manipular, impressionar. Ele simplesmente é. E é nesse simples ato de ser que a intimidade se transforma em ritual sagrado da alma. Cada toque, cada respiração, cada olhar se torna um gesto de reconciliação consigo mesmo. A sexualidade deixa de ser mero ato físico ou performance para se tornar linguagem do invisível, expressão de quem ele é de verdade. Cada momento de entrega se torna oportunidade de renascimento, de deixar para trás antigas máscaras e se reconectar com a própria essência. É uma dança delicada entre presença e entrega, entre força e sensibilidade, entre desejo e consciência. E quanto mais ele se encontra consigo mesmo, mais entende que o outro nunca foi, nem precisa ser um salvador. O outro é companheiro de jornada, alguém com quem se compartilha a vida, não para preencher lacunas, mas para somar experiências, trocar presença e reconhecer a própria humanidade. O verdadeiro encontro, aquele que transforma, não depende de roteiro, status, aparência ou aprovação externa. Ele nasce da presença verdadeira, da escuta atenta, do coração aberto. É nesse lugar que o amor deixa de ser obrigação ou expectativa e se torna a arte de estar junto, de caminhar lado a lado, de sentir sem pressa, de respeitar o espaço e a história do outro. A maturidade emocional revela que amar não é possuir, controlar ou exigir. Amar é perceber, acolher, reconhecer,
permitir que o outro seja inteiro sem perder-se a si mesmo. E é justamente essa consciência que torna o amor real, profundo, duradouro, libertador. Mesmo que a sociedade tente empurrar o homem de volta ao molde da dureza, da indiferença, da desconexão, ele já não se encaixa mais. Porque ao experimentar a profundidade, ele descobriu que a superfície é vazia, que a verdade está naquilo que se sente, no que se toca, no que se compartilha com alma. Agora ele caminha diferente, mais seguro, mais consciente, mais inteiro. Ele inspira presença, não por imposição, mas por autenticidade. Ele guia sem mandar, toca sem ferir, ama sem prender. E essa transformação reverbera em todas as áreas da vida, no trabalho, nas amizades, na família, nos silêncios, nos gestos mais simples. Chegar aqui exige coragem. Coragem de sentir, de olhar, de aceitar. Coragem de enfrentar medos, sombras e vulnerabilidades. Mas quem se permite viver assim descobre algo único, a liberdade de ser inteiro, a liberdade de sentir prazer sem culpa, de amar sem medo, de existir sem precisar provar nada a ninguém. E é essa liberdade que eu convido você a experimentar agora. Comente abaixo algo que represente sua decisão de viver essa verdade, algo como: eu escolho minha integridade emocional. Compartilhe sua escolha, seu compromisso consigo mesmo, porque ao fazer isso você fortalece não apenas sua jornada, mas também a de quem lê suas palavras. Se essa reflexão ressoou com você, deixe seu like, inscreva-se no canal Mentalidade Inabalável e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, pois continuaremos juntos explorando o que significa viver com consciência, presença e inteireza. Lembre-se, a transformação começa dentro. O encontro verdadeiro é com você mesmo. E a partir desse encontro, toda relação, toda intimidade, toda experiência se torna mais profunda, mais significativa, mais viva. O homem que se encontra consigo é aquele que inspira, ama, sente e vive. Ele não precisa buscar aprovação, ele não precisa impressionar, ele simplesmente é. E ao ser, ele transforma o mundo à sua volta, começando pelo próprio coração. Agora, respire fundo, sinta o que você acabou de ouvir e pergunte a si mesmo: você está pronto para ser visto, para se aceitar, para viver inteiro? Se a resposta é sim, comece agora. Comece com um gesto de presença, um passo consciente. E lembre-se, estar inteiro não é destino, é jornada. E essa jornada é sua.